Há algo se movendo no escuro, e não é ficção. Em julho de 2025, um ponto de luz foi detectado no hemisfério sul, um ponto que não deveria estar ali. Ele vinha rápido demais, 58 quilômetros por segundo. Rápido demais para qualquer corpo preso à gravidade do Sol, e sua órbita não fechava. Nenhuma simulação conseguia explicar. Por dias, os dados foram revisados, linhas de código corrigidas, sensores calibrados. E quando finalmente os astrônomos tiveram certeza, o aviso foi emitido. Confirmado. Objeto interestelar entrando no sistema solar. Seu nome, 3I Atlas. Seu destino, o espaço interestelar. Sua origem, ainda não sabemos. Não é ficção científica. É o terceiro visitante interestelar confirmado na história humana. E ele está aqui, agora, em rota direta pelo nosso quintal cósmico, trazendo dados, poeira e perguntas que a ciência ainda tenta decifrar. Hoje a missão é clara: descobrir o que realmente é 3I Atlas e separar o que a física explica do que a imaginação insiste em preencher. Porque toda grande descoberta começa assim, com algo que parece impossível, até que alguém decide olhar de perto. Antes de seguirmos, inscreva-se no canal e acompanhe cada nova descoberta. O universo raramente repete os seus sinais. Se você ainda não ouviu falar, e seria difícil não ter ouvido, o nosso sistema solar tem um visitante não convidado. Não é boato. Não é exagero, é um cometa vindo de outra estrela, 3I Atlas, atravessando o nosso sistema planetário como quem corta uma avenida em alta velocidade. A sensação é quase conspiratória, manchetes, teorias, desconfiança. Mas o mistério aqui é legítimo, baseado em dados e medições reais. Voltemos ao início, julho de 2025. No deserto do Chile, o telescópio Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, conhecido como ATLAS, financiado pela Agência Espacial Norte-Americana, identificou um ponto de luz incomum. A órbita não se ajustava a nenhum corpo conhecido e a velocidade não combinava com nada catalogado. Logo veio a confirmação. O terceiro objeto interestelar já observado pela humanidade depois de Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019. Em 10 de outubro de 2025, data que tomamos como presente neste episódio, 3I Atlas ainda está aqui, atravessando nosso campo de observação e se aproximando do periélio, o ponto mais próximo do Sol, marcado para 30 de outubro. Desde o anúncio, a comunidade científica reagiu em uníssono. Observatórios em todos os continentes ajustaram agendas, câmeras e espectrógrafos para acompanhar o visitante. Quando o primeiro vídeo sobre 3I Atlas foi publicado, havia apenas 4 estudos oficiais. Hoje são quase 70. Esse salto mostra a velocidade com que o conhecimento se acumula quando o universo nos dá um prazo curto para observar algo extraordinário. As primeiras estimativas traçaram um retrato intrigante. 3I Atlas é rápido e antigo. Viaja a 58 quilômetros por segundo e pode ter entre 3 e 11 bilhões de anos. Um fóssil interestelar cruzando nosso espaço-tempo. Um corpo que pode guardar informações sobre a formação de estrelas e sistemas muito anteriores ao nosso. Mas a atenção que ele recebeu não veio apenas da curiosidade. Veio também da confusão. Parte do brilho inicial parecia vir de um núcleo massivo, até que descobrimos. A maior parte da luz vinha da coma, a nuvem difusa de poeira e gás que envolve o cometa. Os primeiros cálculos superestimaram seu tamanho, confundindo brilho com massa. Quando a poeira literal começou a baixar, percebemos que o mistério era ainda maior, porque o que parecia sólido estava, na verdade, em constante transformação. Hoje, em 10 de outubro de 2025, os dados disponíveis mostram um quadro mais estável. 3I Atlas foi detectado oficialmente em julho,
Mas observações recuperadas de satélites anteriores sugerem registros ainda mais antigos. O objetivo agora é claro: acompanhar sua aproximação até o periélio e medir sua atividade em detalhe. Cometas são belos, frágeis e imprevisíveis. Podem se acender ou se partir sem aviso. E 3I Atlas carrega em sua cauda luminosa a promessa de nos contar algo sobre regiões do cosmos que talvez nunca possamos visitar. Por isso, neste episódio, vamos seguir o caminho dos telescópios, ver o que o telescópio espacial Hubble captou, o que o telescópio espacial James Webb revelou e o que o satélite de pesquisa de trânsito de exoplanetas, conhecido como TESS, resgatou dos seus próprios arquivos. Cada imagem, cada espectro, cada ponto de luz traz uma pista, e o que parecia apenas mais um cometa pode acabar se tornando um dos maiores quebra-cabeças científicos da década. Desde que o anúncio oficial foi feito, os olhos mais poderosos da humanidade se voltaram para o recém-chegado 3I Atlas, dois gigantes da astronomia espacial, o telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial James Webb. Interromperam agendas cuidadosamente planejadas para estudar esse corpo passageiro. E cada um deles revelou algo diferente, partes de um quebra-cabeça cósmico que ainda estamos tentando montar. O telescópio espacial Hubble, administrado pela Agência Espacial Norte-Americana e pela Agência Espacial Europeia, reservou tempo de emergência em seu programa de alvos de oportunidade. Esse tipo de observação é raro e só ocorre quando algo aparece no céu que não pode esperar. No dia 21 de julho de 2025, a uma distância de 446 milhões de quilômetros da Terra, o Hubble apontou seus espelhos para o cometa. O resultado, uma imagem que impressionou até os astrônomos mais experientes. As estrelas ao fundo aparecem como riscos longos, borrados pelo movimento. Enquanto isso, o cometa surge nítido, exibindo uma coma em formato de lágrima, espalhando poeira e gelo por milhões de quilômetros. Esses dados permitiram aos cientistas estimar o tamanho do núcleo, entre 440 metros e 5 quilômetros e 600 metros de diâmetro. Ou seja, bem menor do que se imaginava nos primeiros dias. Os cálculos anteriores confundiam o brilho do núcleo com o da coma. Agora, com a imagem limpa, as margens de erro diminuíram. A cada nova observação, o retrato de 3I Atlas ganha contorno mais nítido. E com isso, surgem perguntas ainda maiores. Mas se o Hubble nos mostrou a forma, foi o telescópio espacial James Webb que nos revelou a alma do cometa. No dia 6 de agosto de 2025, o Webb usou seu espectrógrafo de infravermelho próximo, um instrumento capaz de identificar assinaturas químicas em comprimentos de onda invisíveis aos olhos humanos. O estudo foi liderado pelo astroquímico Dr. Martin Cordiner, e o que ele e sua equipe encontraram deixou claro que 3I Atlas não é um cometa comum. O Webb detectou uma morfologia complexa da coma, indicando padrões variados de liberação de gases. Em outras palavras, o cometa respira de maneira irregular, expelindo substâncias diferentes conforme gira e aquece. Nesse momento da observação, predominavam o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, mais do que a água. Mas isso deve mudar à medida que ele se aproxima do Sol. E havia algo ainda mais inesperado. Enquanto a maioria das caudas de cometas se estende para longe do Sol, a de 3I Atlas apresentava fluxos de poeira na direção oposta, voltados para o próprio Sol. A explicação provável é que os grãos de poeira estivessem se fragmentando conforme se afastavam do núcleo, refletindo mais luz e formando o que parecia ser uma cauda invertida. Além disso, a produção excessiva de dióxido de carbono pode estar lançando essas partículas como pequenos projéteis, ampliando o brilho visível. Um comportamento incomum, mas não impossível.
A natureza, afinal, ainda é o laboratório mais imprevisível que existe. Enquanto Hubble e Webb entregavam imagens e espectros, outro instrumento se revelava uma fonte de dados inesperada: o satélite de pesquisa de trânsito de exoplanetas, conhecido como Transiting Exoplanet Survey Satellite, ou simplesmente TESS. Lançado para procurar planetas fora do Sistema Solar, o TESS acabou capturando um visitante de dentro. A missão utiliza 4 câmeras de grande campo para mapear faixas inteiras do céu e medir variações sutis de brilho. E foi justamente nessas variações que o cometa apareceu. Astrônomos perceberam que o TESS havia registrado 3I Atlas desde o início de maio de 2025, muito antes da descoberta oficial em julho. Durante o período entre 7 de maio e 2 de junho, o satélite observou o cometa à medida que ele se aproximava do Sol. Os dados revelaram que a luminosidade de 3I Atlas aumentou 5 vezes mais do que o previsto, um crescimento de brilho que surpreendeu toda a comunidade científica. As observações realizadas pelos telescópios TRAPPIST-Norte e TRAPPIST-Sul confirmaram o mesmo fenômeno, afastando qualquer dúvida de erro instrumental. Essa explosão de luz indicava algo claro: 3I Atlas estava muito mais ativo do que se esperava. Mesmo quando ainda estava a 6 unidades astronômicas do Sol, quase na fronteira de onde cometas normalmente começam a liberar gases, ele já mostrava sinais de atividade intensa. Isso sugere que, além da água, o cometa contém substâncias mais voláteis, como nitrogênio molecular ou hidrogênio, capazes de sublimar a temperaturas mais baixas. Essa combinação de velocidade, brilho e composição levantou hipóteses ousadas. Se 3I Atlas carrega materiais tão instáveis, ele pode ser uma janela para a química primordial de outro sistema estelar. Ou talvez para algo ainda mais antigo, um fragmento expulso durante a formação das primeiras estrelas da galáxia. Mas essa é apenas a superfície do enigma. Enquanto os telescópios espaciais revelavam detalhes invisíveis ao olho humano, as lentes terrestres estavam prestes a registrar algo que mudaria de vez a percepção sobre o cometa. A Terra, mais uma vez, se preparava para olhar o desconhecido. Enquanto os telescópios espaciais captavam 3I Atlas acima da atmosfera, uma nova frente de observações se abria a partir do solo terrestre. O céu do hemisfério sul, em especial o do Chile, transformou-se em palco de descobertas que desafiaram ainda mais a nossa compreensão desse cometa interestelar. Na noite de 27 de agosto de 2025, a equipe do telescópio Gemini Sul, localizado no Observatório de Cerro Pachón, utilizou o espectrógrafo multiobjeto Gemini para capturar 3I Atlas em múltiplas cores. O resultado foi um conjunto de imagens incrivelmente nítidas, mostrando não apenas a coma ao redor do núcleo, mas também a formação clara de uma cauda. Essa cauda, medida em cerca de 1/120 de grau no céu, era significativamente mais longa do que a observada em julho pelo telescópio Gemini Norte. A diferença confirmou aquilo que os astrônomos suspeitavam. 3I Atlas estava se tornando mais ativo à medida que se aproximava do Sol. Os ventos solares e o aquecimento estavam libertando gases e poeira, ampliando a cauda e tornando o cometa cada vez mais luminoso. Mas essa sessão de observação trouxe algo ainda mais notável. Durante o espectro coletado em agosto, a professora Bin Yang, da Universidade Diego Portales, identificou uma assinatura inconfundível na banda CN, traços de cianeto. Sim, 3I Atlas estava liberando moléculas de cianeto de hidrogênio, o mesmo composto altamente tóxico que, em cometas, é um marcador importante da atividade química.
Esse fenômeno ocorre quando o gelo do cometa se aquece e libera gases aprisionados, entre eles o cianeto de hidrogênio. Ao ser exposto à luz solar, ele se decompõe rapidamente, separando-se em hidrogênio, carbono e nitrogênio e emitindo um brilho característico no espectro visível. É um comportamento conhecido em cometas do nosso sistema solar, mas o fato de estar acontecendo a mais de 2 unidades astronômicas do Sol chamou atenção. É o ponto em que o gelo de água mal começa a sublimar, e ainda assim, 3I Atlas já apresentava atividade intensa e contínua. Outros observatórios confirmaram a detecção. No início de setembro, um estudo estimou que 3I Atlas estava emitindo 800 sextilhões de moléculas de cianeto por segundo, ou, em notação científica, aproximadamente 8 vezes 10 elevado à potência 23 moléculas a cada segundo. Curiosamente, essa taxa é considerada baixa quando comparada a cometas clássicos do nosso sistema solar, mas ela se torna extraordinária ao lembrar que este é um objeto interestelar, formado em condições completamente diferentes. A partir dessas medidas, os pesquisadores calcularam também a proporção entre o carbono diatômico, conhecido como C2, e o cianeto. O resultado surpreendeu. 3I Atlas é extremamente pobre em cadeias de carbono, produzindo menos de 9 centésimos de molécula de C2 para cada molécula de cianeto. Em termos simples, isso significa que o cometa pertence à categoria de cometas depletados em carbono, uma classe que indica ambientes de formação frios e primitivos. Essa descoberta aproximou 3I Atlas de outro visitante interestelar, o cometa Borisov, observado em 2019, que também apresentava a mesma característica. Mas com apenas 3 exemplos conhecidos, Oumuamua, Borisov e agora 3I Atlas, ainda é cedo para definir um padrão. Mesmo assim, a coincidência chama a atenção. Talvez os cometas que vagam entre as estrelas compartilhem uma química mais simples, formada sob temperaturas tão baixas que as cadeias de carbono complexas jamais chegaram a se desenvolver. Enquanto isso, o cometa continuava a se transformar diante dos nossos olhos. As imagens mais recentes mostravam a cauda cada vez mais ampla e difusa, sinal de que o corpo estava liberando quantidades crescentes de poeira e gás. O aumento na emissão de cianeto indicava que o núcleo estava aquecendo de forma desigual, talvez com regiões ativas se alternando, em um ritmo ditado pela rotação de aproximadamente 16 horas. Tudo isso sugeria que 3I Atlas estava entrando em um período crítico, o limiar do periélio, quando o Sol poderia revelar seus segredos, ou destruí-lo completamente. Em setembro, outro grupo de pesquisadores decidiu observar o cometa sob um ângulo diferente, não para medir o brilho, mas para entender como ele interage com a luz. O resultado viria a ser uma das descobertas mais intrigantes até agora, algo que não apenas diferenciava 3I Atlas de outros cometas, mas o colocava em uma categoria óptica inédita. Nas últimas semanas de setembro de 2025, enquanto o cometa 3I Atlas seguia silenciosamente em direção ao Sol, algo diferente começou a chamar a atenção dos astrônomos. Não era apenas o brilho, era a forma como ele brilhava. A luz refletida do cometa parecia polarizar-se de maneira incomum, como se os grãos de poeira ao seu redor estivessem organizados de um jeito jamais observado. E quando a física da luz mostra um comportamento inédito, é sinal de que algo profundo está escondido nas sombras dos dados. No dia 5 de setembro, a pesquisadora Zuri Gray e sua equipe publicaram o primeiro estudo de polarimetria de 3I Atlas e o segundo da história em um objeto interestelar, depois do cometa Borisov. Para isso,
Usaram telescópios em Chile, Ilhas Canárias e Bulgária, combinando dados de diferentes latitudes para eliminar interferências da atmosfera. O resultado foi surpreendente. 3I Atlas apresenta uma faixa de polarização negativa profunda e estreita, um padrão de espalhamento de luz que nunca havia sido visto em nenhum outro cometa ou asteroide conhecido. Mas o que isso significa exatamente? A polarização da luz ocorre quando as partículas de poeira e gás fazem os fótons vibrarem preferencialmente em uma direção. Em geral, essa polarização é positiva, ou seja, a luz vibra perpendicularmente à linha que liga o Sol ao observador. No caso de 3I Atlas, a polarização é negativa. Os fótons vibram paralelamente a essa linha. É como se a poeira do cometa estivesse organizada em minúsculos espelhos alinhados, refletindo a luz de modo coerente e estreito. Essa assinatura óptica o aproxima mais de objetos transnetunianos e centauros, corpos gelados que orbitam nas regiões mais distantes do sistema solar, do que de qualquer cometa típico. Para a comunidade científica, esse comportamento abriu uma nova janela de possibilidades. A estrutura microscópica dos grãos de poeira de 3I Atlas pode revelar um ambiente de formação extremamente frio, onde as moléculas cresceram lentamente, sem choques ou fusões violentas. Em outras palavras, um lugar muito mais calmo e distante do que o berço do nosso sistema solar. Se confirmado, 3I Atlas pode carregar amostras puras do material que forma planetas há bilhões de anos. Um arquivo natural de outra estrela. Mas a ciência, como sempre, divide espaço com a curiosidade popular. E o mesmo brilho que encantava os telescópios. Profissionais começavam a atrair os olhos de astrônomos. Amadores, durante o eclipse lunar de 7 para 8 de setembro de 2025, o famoso eclipse de sangue, 2 fotógrafos do céu, Michael Jagger e Gerald Heman, observaram algo em comum. Enquanto capturavam a lua avermelhada sobre a Namíbia, notaram um ponto esverdeado próximo à sua trajetória. Era 3I Atlas, exibindo uma tonalidade verde intensa, impossível de ignorar. A princípio, o registro foi recebido com cautela. A cor verde é comum em alguns cometas do sistema solar e costuma indicar a presença de carbono diatômico, ou C2, excitado pela luz solar, que brilha fortemente em torno de 518 nanômetros. Mas havia um detalhe inquietante. Poucas semanas antes, os espectros de 3I Atlas mostravam que ele era extremamente pobre em carbono diatômico. Então, como poderia brilhar em verde? Os cientistas ainda não chegaram a um consenso. Talvez a produção de C2 tenha aumentado recentemente conforme o cometa se aquece. Talvez partículas antes presas sob a superfície estejam agora sendo expostas pela sublimação. Ou talvez a coloração seja resultado de outro processo químico ainda não identificado. O certo é que a cor verde de 3I Atlas despertou a mesma curiosidade e especulação que outrora envolveu Oumuamua e Borisov. E, inevitavelmente, as teorias começaram a se multiplicar. Entre as vozes mais ouvidas estava a do renomado astrofísico Avi Loeb, professor da Universidade de Harvard. Conhecido por explorar hipóteses ousadas, Loeb já havia sugerido, em 2017, que o objeto Oumuamua poderia ter origem artificial, talvez um artefato construído por uma civilização interestelar. Agora, com 3I Atlas, ele voltava aos holofotes. Em julho de 2025, apenas dias após o anúncio da descoberta, Loeb publicou um artigo sugerindo que o cometa era grande demais para ser natural. Baseando-se nas estimativas iniciais, ainda sem correção da influência da coma, ele calculou um raio de cerca de 10 quilômetros. Um objeto dessa dimensão, vindo do espaço interestelar, seria algo extremamente improvável, segundo os modelos atuais de densidade de matéria na galáxia.
Por isso, Loeb levantou uma possibilidade alternativa. E se 3C Atlas não fosse apenas um cometa, mas um artefato tecnológico? A ideia ganhou manchetes. Dias depois, Loeb e 2 colaboradores publicaram outro artigo, desta vez com um título provocativo. Seria o objeto interestelar 3I Atlas uma tecnologia alienígena? O estudo analisava a trajetória do cometa, especulando sobre acelerações não gravitacionais que poderiam indicar algum tipo de propulsão ativa. Loeb mencionou até o chamado paradoxo da floresta escura, uma hipótese derivada do paradoxo de Fermi. Segundo ela, civilizações avançadas poderiam optar por permanecer em silêncio para evitar predadores cósmicos. Uma floresta onde o primeiro a se revelar corre o risco de ser caçado. Som sutil de floresta noturna, misturado a chiado eletrônico. Mas à medida que novas medições foram publicadas, as hipóteses começaram a ruir. O telescópio espacial Hubble, em 7 de agosto de 2025, havia confirmado que o diâmetro máximo do núcleo de 3I Atlas era de 5 quilômetros e 600 metros, metade do tamanho considerado por Loeb em seus cálculos. E estudos independentes mostraram que o brilho e as pequenas variações de trajetória poderiam ser explicados por processos naturais de ejeção de gás e poeira, nada além da física que já conhecemos. Outros pesquisadores, como o geocientista AKM Ehsanul Haque, refutaram a ideia de manobras artificiais, mostrando que a rota de 3I Atlas podia ser perfeitamente explicada pelas forças gravitacionais combinadas de Vênus, Marte e Júpiter. No fim, a polêmica serviu de lembrete. A ciência precisa de paciência. Enquanto alguns se apressam para buscar significado, outros preferem esperar as provas. E 3I Atlas, silencioso e veloz, seguia seu curso, indiferente a tudo o que dizíamos sobre ele. Agora, com o periélio se aproximando, a questão não era mais o que 3I Atlas é, mas o que ele ainda poderia se tornar. A cada quilômetro percorrido, o Sol o puxava mais forte, aumentando o calor e o risco de ruptura. Se resistisse, revelaria uma química jamais vista. Se partisse, ofereceria um espetáculo que lembraria a todos o quanto o cosmos ainda é imprevisível. O próximo mês seria decisivo. E a contagem regressiva já havia começado. Estamos em 10 de outubro de 2025. Faltam apenas 20 dias para o periélio, o ponto de máxima aproximação de 3I Atlas com o Sol. A essa altura, o cometa já percorreu bilhões de quilômetros desde sua primeira detecção e tornou-se um dos corpos celestes mais observados da história moderna. Centenas de telescópios espalhados por diferentes hemisférios acompanham cada variação de brilho, cada fragmento de gás, cada grão de poeira que se desprende de seu núcleo. É uma corrida silenciosa contra o tempo, porque em breve o próprio Sol decidirá o destino do visitante interestelar. A previsão é que 3I Atlas atinja o periélio em 30 de outubro, a cerca de uma unidade astronômica e 4/10 do Sol, pouco mais que a distância entre a Terra e o Sol. Quando isso acontecer, a temperatura sobre sua superfície poderá ultrapassar 500 graus Celsius, suficiente para volatilizar completamente muitos dos compostos que ainda permanecem congelados em seu interior. Os astrônomos esperam observar uma nova fase de atividade, talvez uma explosão de brilho, talvez a ruptura total do cometa. Cometas, afinal, são como arquivos frágeis. Basta um toque de calor para que páginas inteiras da história cósmica se percam. Mesmo assim, as chances de aprendizado são imensas. Se o cometa sobreviver à passagem, poderá ser observado novamente no início de dezembro, emergindo do outro lado do Sol, pronto para uma nova bateria de medições. Os instrumentos da Agência Espacial Norte-Americana e de outras instituições estão em alerta. O Observatório Solar e Heliosférico, conhecido como SOHO.
A missão Spectrophotometer for the History of the Universe, Epoch of Rionization and Isis Explorer, chamada SPEREX. E a sonda Mars Atmosphere and Volatile Evolution, conhecida como MAVEN, todas prontas para capturar qualquer sinal residual, qualquer rastro de poeira ou gás que possa contar um pouco mais sobre a origem desse visitante. Enquanto isso, a grande pergunta permanece: de onde realmente veio 3I Atlas? Até agora, nenhum cálculo orbital conseguiu rastrear com precisão o ponto de partida. Seu vetor de entrada indica uma trajetória retrógrada em relação aos planetas do Sistema Solar, sugerindo que ele veio do exterior da galáxia local, talvez expulso por uma instabilidade gravitacional em torno de uma estrela antiga. Se essa hipótese estiver correta, o cometa teria vagado por bilhões de anos no espaço interestelar, absorvendo radiação cósmica e gelo congelado em temperaturas próximas ao zero absoluto. E agora, ao cruzar nosso caminho, ele traz fragmentos intactos de um tempo anterior à formação do Sol. Esses números podem soar abstratos, mas pense assim: enquanto a Terra completava suas primeiras voltas em torno do Sol primitivo, 3I Atlas já existia, longe, frio e silencioso, à deriva na escuridão entre as estrelas. Agora, ele atravessa o nosso céu como um mensageiro de outra era, um lembrete de que o cosmos é muito mais antigo, vasto e misterioso do que qualquer cálculo humano pode conter. As descobertas de 2025 não encerram a história, elas apenas abrem um novo capítulo. Hubble continuará a observar o cometa enquanto for visível. O telescópio espacial James Webb deve realizar novos espectros no infravermelho, caso o brilho permita. E telescópios terrestres do Chile à Namíbia seguirão registrando cada traço da cauda conforme o objeto se afasta, talvez para nunca mais voltar. Cada dado coletado servirá de base para o estudo de futuros visitantes interestelares. Porque se há algo que 3I Atlas nos ensina, é que o universo não é estático. Ele se move, ele visita, ele surpreende. No fim, talvez a verdadeira importância de 3I Atlas não esteja em suas medições, mas em como ele nos fez olhar para o céu. Entre a pressa das redes, as teorias apressadas e o fascínio coletivo, o cometa nos lembrou de algo essencial. A ciência é um ato de paciência. E o desconhecido, por mais distante que pareça, sempre acaba nos encontrando. Antes que ele desapareça por trás da luz do Sol, deixo uma pergunta para você. O que é mais impressionante? A vastidão do cosmos ou o fato de podermos compreendê-lo, mesmo que por instantes? Se essa jornada te instigou, inscreva-se no canal Horizonte YouTube, compartilhe este episódio e continue explorando comigo os limites entre o conhecido e o ainda por descobrir. Porque o próximo visitante interestelar já pode estar a caminho.